A madrugada varria o asfalto com uma brisa fria e persistente. Sandra segurava firme o volante da sua Scania azul, a mesma que acompanhava havia mais de uma década em todas as estradas entre o sul e o nordeste. Ao lado, Valente, seu pastor alemão, dormia com o olho aberto. O farol iluminava o caminho vazio da BR-153, cortando a escuridão com retalhos de luz amarela. Era madrugada de terça-feira e o relógio do painel piscava 2h40 e setemim. Mais uma noite longa e solitária como tantas. Era para ser apenas mais uma entrega, equipamentos industriais de Goiânia até Uberaba, mas a vida na estrada raramente respeita o planejado. A rota estava limpa, o motor em dia e Valente tranquilo, tudo em perfeita ordem. Foi então que Sandra viu, ao longe, um carro pequeno parado no acostamento, com as luzes de alerta piscando de forma irregular. A visão era comum, mas algo naquele cenário lhe deu um estalo de alerta. O instinto falou mais alto que a prudência. Ela reduziu a marcha e se aproximou devagar. Havia uma mulher encostada na porta do carro, chorando, o rosto parcialmente escondido por um chapéu de aba larga. A figura parecia frágil contra a vastidão escura da estrada. Sandra encostou a Scania com cuidado e desceu, mantendo um olho atento e Valente a postos. O cão levantou com um rosnado baixo, mas ficou junto dela, os olhos fixos na mulher. A mulher levantou os olhos ao ouvir os passos. Era jovem, mas o cansaço no rosto envelhecia seus traços. Vestia jeans, botas de couro e uma camisa estampada, toda suada. Os cabelos estavam presos num coque desfeito. O carro tinha um dos pneus completamente destruído. "Precisa de ajuda?" perguntou Sandra com a voz firme. A mulher hesitou, respirou fundo e assentiu. "Não sei trocar o pneu. Meu celular ficou sem sinal e não posso ligar para ninguém." Sandra não era de deixar ninguém na estrada. Ajoelhou-se perto da roda, analisou o dano. O estepe estava em condições. Enquanto ela trabalhava, Valente ficou entre as duas, atento a qualquer movimento. O cachorro parecia ler um ambiente melhor do que qualquer humano. Quando o pneu foi trocado, a mulher suspirou aliviada, mas não entrou no carro. Ficou ali, com os braços cruzados, como quem ainda não estava pronta para seguir viagem. "Tem algo mais?" Sandra perguntou, já se levantando e limpando as mãos num pano velho. A mulher olhou ao redor como quem teme ser seguida. O silêncio da madrugada amplificava a tensão no ar. Posso ir com você até a próxima cidade? Pago pela carona." A pergunta veio quase num sussurro, um pedido cheio de urgência e vergonha. Sandra analisou com os olhos, não respondeu de imediato. Depois de tantos anos de estrada, aprendeu a distinguir medo real de desculpa. Aquilo era medo de verdade, daqueles que faz o corpo encolher mesmo sob o calor do motor. "Suba, mas se tentar algo estranho, ele resolve." Ela olhou para Valente e entendeu. Na boleia, com o motor de volta ao trabalho, a mulher finalmente se apresentou. "Sou Luana. Luana Dias." O nome pareceu familiar. Enquanto dirigia, Sandra vasculhou a memória. Minutos depois, lembrou. A cantora sertaneja que fazia dupla com o marido. Tinham sucessos tocando em tudo quanto é posto, especialmente nas madrugadas. Mas nos últimos meses, o nome dela não aparecia mais. "Tô fugindo dele", disse Luana, lendo o reconhecimento no rosto de Sandra. "Fui silenciada, controlada. Agora, quando eu descobri que ele desviava dinheiro e ameaçava os músicos, tentei sair. Eles não deixam." Sandra apertou os lábios. Já tinha ouvido muitas histórias de abusos e fugas. Mulheres que tentavam se libertar e acabavam desaparecidas. Valente, como se sentisse a tensão, passou para o banco de trás mais próximo de Luana. "Você quer ir para onde, de verdade?" perguntou Sandra. "Pro interior de Minas. Uma tia minha tem um sítio escondido por lá. Ninguém conhece ela, mas preciso chegar viva. Eles já devem estar me procurando." Sandra olhou para a estrada. Sabia que a partir daquele momento não era mais apenas uma entrega. Era uma missão. Naquela madrugada, dormiram num posto isolado. Sandra travou tudo, Valente montou guarda. E Luana, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir sem chorar. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, num boteco de beira de estrada, o celular de Sandra vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Você está com ela. Entregue-a e sairemos todas vivas." Luana viu a mensagem e empalideceu. "Eles sabem." Sandra respirou fundo, passou a mão no pelo de Valente. "Então vão ter que correr muito para nos alcançar." Sandra voltou para a boleia e ligou o motor. O ronco do caminhão parecia diferente agora, mais pesado, mais carregado. Não era apenas a carga industrial que levava. Era a vida de uma mulher, uma história calada por muito tempo. Engatou a primeira marcha e a Scania avançou com determinação. O céu começava a clarear, mas o perigo ainda pairava. A estrada não seria fácil, mas elas já tinham começado. A BR-153 era longa, cortava estados como uma cicatriz viva no asfalto. Naquele dia, o sol demorou a subir, escondido por nuvens pesadas.
Sandra mantinha os olhos na pista, mas os pensamentos rodavam longe. Luana estava silenciosa, segurando firme a alça do banco. Valente, deitado entre elas, vez ou outra, resmungava, como se sentisse o peso daquele silêncio. Sandra quebrou a quietude. Você já pensou em contar tudo? Luana virou o rosto devagar. Eles têm contatos. Tem gente grande no meio. Se eu falo, não fico viva nem 2 dias. O caminhão passou por um trevo e pegou uma rota alternativa. Sandra conhecia bem aquela estrada de terra batida, que cortava fazendas e trechos de mata fechada. Usava quando queria evitar blitz ou engarrafamentos. Ou perseguições. Vamos parar um pouco ali adiante. Conheço um posto velho que não aparece no GPS. Luana sentiu. Quando pararam, Sandra saiu primeiro, checou o local, deu a volta, olhou por trás do galpão e chamou o Valente. O cão farejou o ambiente e ficou tranquilo. Entraram. Sentaram-se numa mesa de concreto coberta por lona. Um homem idoso veio atendê-las. Conhecia Sandra, chamou-a pelo nome. Enquanto ela pedia 2 cafés, Luana não tirava os olhos da entrada. Ainda desconfiava de tudo. Você compunha tudo? Perguntou Sandra. Cada palavra, mas ele registrava no nome dele. Disseram que era melhor assim. Que o público gostava de dupla homem e mulher. Que mulher sozinha não lota show. E por que ficou tanto tempo? Medo. Censura. Ele tomava meu celular, escolhia a roupa, os horários. Era como se eu fosse uma boneca. Sandra fechou os olhos por um instante. A estrada já lhe mostrara injustiças de muitos tipos. Mas ouvir da boca da própria vítima era diferente. Ela sabia. Aquilo era apenas a superfície. Luana continuou. Descobri que, além de mim, ele controlava os músicos. Alguns sumiram. Outros foram embora sem receber. Eu gravei umas conversas escondidas. Tenho um pendrive escondido na minha bota. Sandra se endireitou. Isso é prova. Mas também é sentença de morte se descobrirem. Então a gente vai usar isso do jeito certo. Antes que Luana pudesse responder, o celular de Sandra vibrou. Uma nova mensagem. Sabemos onde estão. Entregue e ninguém se machuca. A tensão voltou como uma lâmina. Sandra apagou o visor e se levantou. Hora de ir. Voltaram à estrada. A Scania rugia como se sentisse o perigo. No retrovisor, um carro prata começou a se aproximar. Depois outro. Os 2 mantinham distância, mas não era coincidência. Sandra reduziu, depois acelerou de forma irregular. Eles imitavam, estavam sendo seguidas. Se segura. Luana nem respondeu. Sandra virou o volante para uma estrada lateral e mergulhou em uma plantação de eucalipto. A poeira subia, os pneus cantavam. Os carros atrás hesitaram, depois vieram. Mas a Scania era pesada e Sandra sabia o caminho. Cruzaram um riacho raso, subiram um barranco e então chegaram a um sítio abandonado. Era uma antiga área de descanso para caminhoneiros, agora só ruínas e silêncios. Lá, Sandra mandou uma mensagem para um antigo contato da PRF. Código laranja. Ajuda. A resposta veio em segundos. Chegando. Luana se sentou numa pedra. Chorava em silêncio, mas seus olhos estavam mais vivos. Havia algo ali. Esperança. Sandra se abaixou ao lado dela. Você vai cantar de novo, mas com sua voz. Por você. Luana sorriu entre lágrimas. E pela primeira vez, o silêncio da estrada não parecia ameaça. Era um compasso. Um prelúdio. A próxima canção já estava sendo escrita. A noite já havia se instalado quando Sandra decidiu que era hora de mudar a estratégia. A tensão não diminuía mesmo nas paradas mais remotas. Valente estava inquieto, farejando com mais insistência que o normal. O faro do pastor alemão era certeiro e Sandra aprendeu a confiar nele mais que em qualquer GPS. Luana tentava manter a calma, mas os olhos vermelhos e as mãos sempre em movimento traíam ansiedade. Mesmo assim, ela não soltava o pendrive escondido na bota nem por um segundo. Aquele pequeno objeto carregava não apenas provas, mas a única chance real de liberdade. Sandra acionou o rádio da boleia, um canal reservado entre caminhoneiros que ela usava há anos. Azul na escuta. Alguém no trecho entre Itumbiara e Monte Alegre? A resposta veio minutos depois. Zé Pequeno, caminhoneiro das antigas, voz grave e lenta, respondeu. Tô na 452, indo pro norte. Algum problema? Sandra explicou por alto, sem citar nomes. Disse apenas que carregava algo muito valioso e precisava de olhos atentos. Zé entendeu na hora. Vou te encontrar no posto do KM 89. A gente fecha essa estrada, nem que seja com um caminhão de entulho. A cada quilômetro, o ar parecia mais denso. A luz dos faróis já não bastava para dissipar a tensão. Luana ouviu o rádio com atenção. O nome dela começava a pipocar em manchetes online. Cantora sertaneja desaparecida é procurada pela polícia. Marido nega acusações. A versão oficial da mídia era outra, que ela havia fugido em crise nervosa. Ninguém mencionava os áudios, as ameaças, os músicos sumidos.
Sandra parou num posto menor e trocou os chips dos celulares. Em seguida, ligou para Marina, jornalista de confiança que conhecera num evento rodoviário anos antes. Marina tem uma história quente e não é sobre carga roubada. Marina, do outro lado, ouviu tudo em silêncio. Você tem como provar? Tenho. E a prova está nos meus pés. 2 horas depois, a matéria ia ao ar. A verdadeira voz de Luana Dias. A reportagem trazia trechos de áudios, contratos irregulares, denúncias anônimas de músicos. A repercussão foi instantânea. Artistas se solidarizaram, mulheres se pronunciaram, mas também reacendeu o alerta do outro lado. Outros caminhoneiros começaram a reportar movimentações suspeitas, SUVs escuras, perguntas insistentes em postos de gasolina, homens de boné e óculos escuros exibindo fotos. A rede informal de solidariedade da estrada se ativou. Um comboio improvisado começou a se formar ao redor da Scania de Sandra. Cada caminhão era um escudo, cada colega uma muralha viva. Chegaram ao posto do KM 89 ao amanhecer. Zé Pequeno já estava lá, com seu Scania vermelho e outros 3 motoristas. Todos sabiam quem era Luana. A matéria havia corrido mais rápido que os pneus. Se ela teve coragem de sair, a gente tem coragem de proteger. Ficaram ali por mais de 1 hora, revisando mapas, rotas e abastecendo. Sandra fez manutenção rápida no motor. Luana, debaixo de um boné e óculos escuros, tomava um café forte. Seus olhos pareciam diferentes. A matéria viralizou. Meu empresário me mandou mensagem. Sandra ergueu as sobrancelhas. E o que ele disse? Você destruiu tudo. Agora aguenta. Valente latiu antes mesmo de ouvirem o motor da SUV preta. Um carro parou devagar na entrada do posto. 2 homens desceram. Um deles era facilmente reconhecível nas fotos antigas da dupla sertaneja. Era o braço direito do ex-marido. Sandra colocou Luana dentro da boleia e trancou. Se algo acontecer, liga o motor e dirige para frente. Não olha para trás. Os homens se aproximaram sorrindo. Viemos conversar. Somos amigos. Zé deu 2 passos à frente. Amigo não aparece de madrugada querendo forçar a conversa. Antes que pudesse dizer mais, o som de sirenes preencheu o ar. 3 viaturas da PRF cercaram o posto. Os homens tentaram correr, mas foram contidos. Um foi algemado ali mesmo. O outro escapou pela lateral, desaparecendo entre as árvores. Luana saiu da boleia. Pela primeira vez não tremia. Eles sempre disseram que ninguém ia me ouvir, que eu era só mais uma voz fraca. Sandra sorriu. Pois então grita. Mais tarde, já em local seguro, Marina apareceu com uma câmera. Gravaram juntas. Luana falou com clareza. Não quero vingança, quero justiça, quero minha voz de volta. A gravação foi transmitida ao vivo, virou manchete nacional, protestos se formaram, delegacias receberam novas denúncias, mas Sandra sabia, aquilo era apenas o começo. O inimigo estava ferido, mas não derrotado. Antes de deitar naquela noite, num abrigo improvisado num sítio amigo, Luana segurou a mão de Sandra. Se eu não tivesse te encontrado, estaria morta. Sandra respondeu com um sorriso discreto. E se eu não tivesse te levado, teria perdido minha fé na estrada. Valente dormia aos pés da cama, mas com as orelhas em alerta. A estrada era longa, mas pela primeira vez parecia que estavam no caminho certo. O sol nascia devagar, empurrando a névoa para os cantos da paisagem montanhosa. O campo ao redor era silencioso, exceto pelo zumbido do motor da Scania estacionada. Sandra saiu da cabine, espreguiçando os ombros. Valente já rondava o perímetro, o focinho atento ao menor ruído. Aquela seria a manhã decisiva. A estrada havia trazido até ali não só mercadorias, mas histórias. E naquela história o final ainda estava em aberto. Luana desceu com o rosto sereno, mas os olhos alertas. Ela já não era a mesma mulher que chorava no acostamento. A matéria repercutia nos principais jornais. Celebridades se solidarizavam. ONGs ofereciam proteção e até a Polícia Federal abrir inquérito. Mas ainda havia um risco. O ex-marido, empresário e cantor influente, havia sumido desde a noite anterior. Rumores diziam que planejava fugir do país. Outros, que reunia homens para silenciar a vergonha. Sandra não confiava em rumores, confiava em fatos. E o fato era, Luana ainda estava viva, e isso incomodava muita gente poderosa. Elas seguiram até a Delegacia Central de Uberaba. O delegado responsável, um homem austero com olhos fundos, já estava preparado. Temos proteção, mas as ruas ainda têm buracos. Luana entregou o pendrive, os registros e prestou depoimento com todas as palavras que antes lhe foram tiradas. Sandra ficou ao lado, observando. Sabia que sua missão não era falar. Era garantir que aquela voz ecoasse. Ao sair, uma pequena multidão se formava. Jornalistas, fãs, curiosos. Luana hesitou, mas Sandra segurou seu braço. Fale, por você, por quem te ouve. Com o microfone na mão, Luana respirou fundo.
Durante anos, fui uma sombra da minha própria voz. Hoje, eu volto a ser quem sempre fui. A música é minha e ninguém mais me cala. A multidão aplaudiu. Sandra manteve-se firme, não se permitia emocionar. Ainda não. Naquela noite, a estrada parecia diferente. Voltavam pela rota que cortava cidades pequenas. A escolta civil dos caminhoneiros ainda acompanhava à distância. Zé Pequeno agora era praticamente segurança de confiança. Mas algo os aguardava no trecho entre Sacramento e Conquista. 2 veículos parados em um posto desativado. Quando a Scania passou, aceleraram. Sandra percebeu no retrovisor. Chegou a hora. Ela manobrou o caminhão para uma clareira. Ali o terreno era aberto, plano, bom para manobras, ruim para emboscadas. Os carros se aproximaram. Homens armados desceram. Um deles reconhecível, braço direito do ex-marido de Luana. Entreguem ela ou a estrada vira cemitério. Sandra desceu com valente, o cão rosnava, a pelagem eriçada. Tentem, mas saibam, a estrada também tem seus guardiões. Os caminhões chegaram em fila. 1, 2, 5. Fecharam a clareira. Homens e mulheres de colete, muitos com pedaços de madeira ou bastões. A estrada se posicionou ao lado de Sandra. Valente latiu forte. Um dos homens hesitou. O braço direito do empresário olhou ao redor. Estavam cercados. Sirene. Viaturas da PF cortaram silêncio. Os homens correram. Alguns presos, outros escaparam. Mas a tentativa estava derrotada. Luana saiu da cabine. Caminhou até Sandra. Você me salvou. Sandra respondeu com um sorriso. Você se salvou. Eu só dirigi. Dias depois, em Uberlândia, Luana subiu ao palco de um evento nacional. Pela primeira vez, sozinha. Seu nome estampado no letreiro, sua voz anunciada por ela mesma. A música era nova, uma composição inédita, Estrada Minha. Na letra, falava de dor, fuga, mas também de reencontro. Com ela mesma, com a vida, com a liberdade. A plateia aplaudiu de pé. Sandra assistiu da boleia, a TV de um boteco de posto transmitia ao vivo. Valente ao seu lado comia um pedaço de carne seca que a garçonete lhe dera. O caminhão estava limpo, abastecido, mas o coração cheio. Ela pegou o rádio e sintonizou no canal dos caminhoneiros. Aqui é a Azul. A estrada tá limpa e tem uma voz nova cantando por aí. Silêncio. Depois uma resposta. Canta por todas nós. Sandra sorriu. Valente deitou no banco. A estrada seguia e com ela a certeza de que cada quilômetro valeu a pena.